dia a todos, sejam bem-vindos à aula de hoje. E hoje nós vamos começar falando do sistema keynesiano para completar o que a gente viu na aula passada, né? Na aula passada foi o que a gente viu. A gente viu como o sistema keynesiano se diferenciava do sistema clássico com relação a emprego e produto. Agora, a gente vai ver o outro lado da economia, que é o lado monetário, ou seja, moeda, juros e renda, sob a perspectiva do sistema keynesiano. Então, a gente vai introduzir moeda no sistema keynesiano e a gente viu na aula passada que a taxa de juros é determinada pela junção de poupança com investimento. A gente tinha aqui a função poupança, mais ou menos assim, né? E aí tinha aqui a função investimento, dessa forma. Opa! Função investimento dessa forma. E aí, juntando poupança com investimento, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos uma taxa de juros de equilíbrio. Se a poupança estivesse nesse patamar, a taxa de juros de equilíbrio seria R1 no ponto B com investimento em 1. Se a gente tivesse uma poupança nesse patamar, o ponto de equilíbrio seria o A, onde a gente teria R0 como taxa de juros de equilíbrio e 0. Então, quando há o deslocamento da poupança daqui para cá, a taxa de juros cai de R0 para R1 e a taxa de investimento sobe de Y0 para Y1. Muito bem. Então, a relação do investimento com a taxa de juros, essa curva aqui, negativamente inclinada. E aqui o que a gente tem? A gente tem que aquilo que é chamado de cruz keynesiana. O que é a cruz keynesiana? Aqui a gente tem a função demanda. A demanda ela é positivamente inclinada com relação à renda. Por quê? Quais são os três componentes da demanda? Consumo, investimento e gasto do governo. Então, quando a renda cresce, o consumo das famílias vai crescer, o investimento das empresas vai crescer e o governo vai aumentar seus gastos. Então, por isso que ela é positivamente inclinada. Aqui, a gente tem algo como a reta de 45 graus, por quê? O que essa reta de 45 graus está me dizendo? Essa reta de 45 graus está me dizendo o seguinte. O que acontece com essa reta de 45 graus no ponto A? O que acontece é o seguinte, eu tenho aqui, o que é isso aqui? C mais I mais G. C mais I mais G é igual a E. Ou seja, a demanda agregada. A demanda agregada é C mais I mais G. E aqui eu tenho o produto. Então, quando eu tenho um equilíbrio, o que é que eu tenho em equilíbrio? Em equilíbrio é igual a Y. Então, a demanda agregada, que é a demanda agregada? C mais I mais G vai ter que ser igual ao produto. Então, essa reta de 45 graus está dizendo o quê? Em qualquer ponto aqui, eu tenho igualdade entre produto e demanda, certo? Qualquer ponto em cima da reta de 45 graus, a gente tem igualdade entre produto e demanda. Então, o ponto de equilíbrio aqui, para essa demanda é zero, vai ser esse ponto A. E o que é que o ponto A está me dizendo? No ponto A, eu tenho isso aqui, que é esse produto Y0, e eu vou ter algo assim como essa demanda aqui, que eu vou chamar de E0. O que é zero? E0 é exatamente a demanda agregada equivalente a esse produto aqui. Vou tirar assim, essa cor, botar assim, ó. É zero, essa demanda agregada é equivalente ao produto Y0. Só que foi o que aconteceu aqui. Houve um aumento do investimento. Então,
Eu tinha inicialmente essa demanda agregada. O que aconteceu quando esse investimento aqui aumentou para cá? O consumo permaneceu igual, o gasto do governo permaneceu igual, mas agora o investimento é maior. O investimento maior gera o quê? Gera o deslocamento da demanda agregada. A demanda agregada que antes era essa demanda agregada aqui em roxo, passa a ser essa demanda agregada aqui em azul. Azul bem clarinho. O que é que significa essa demanda agregada aqui se eu tenho o produto Y0? Y0 vai bater na demanda agregada nesse ponto. E o que é que vai acontecer aqui? Aqui eu vou ter um aqui eu vou ter, vou chamar isso aqui de E'. O que é E'? Está havendo em Y0 um desequilíbrio, né? Y0 ele é o quê? Y0 vai ser o quê? Y0 vai ser o quê? O que é que representa eu estar no ponto acima da reta de 45 graus? Significa que Y0 vai ser menor do que L'. Ou seja, a demanda está acima da oferta. Eu tenho uma demanda agregada aqui em A', que é maior do que esse produto. O que acontece quando a demanda é maior do que o produto? Muita gente com dinheiro no bolso demandando bens e serviços e poucos produtos disponíveis. Então, todos os estoques nas lojas vão zerar e as pessoas vão querer comprar mais, mas as prateleiras estarão vazias. Então, vai acontecer esse fenômeno, né? Há um enorme incentivo ao aumento da produção com o aumento do investimento de 0 para I1. O produto vai aumentar de Y0 para Y1 e aí a demanda não vai ser E', vai ser o quê? A demanda será aquilo que a gente pode chamar de E1. O que é E1? E1 é o ponto onde o produto Y1 se iguala com a demanda, né? Então, a gente vai ter, finalmente, E1, onde Y1 é igual a E1. Ou seja, o produto é igual à demanda, porque esse investimento aqui subiu, então eu tive uma nova demanda, E1, e onde é que essa nova demanda vai se igualar com o produto? Exatamente no ponto B. Então, houve esse deslocamento aqui da curva de demanda, né? Esse deslocamento da curva de demanda, nossa, difícil. Pronto. Esse deslocamento da curva de demanda deslocou a curva de demanda de roxo para azul, e aí eu tive o ponto A, que era esse antigo ponto de equilíbrio, se deslocou para o ponto B, um novo ponto de equilíbrio, né? Então, o que foi que aconteceu aqui? A demanda agregada aumentou puxando o produto. Eu tinha inicialmente essa demanda agregada, é zero, igual a C0 mais I0 mais G0. Quando o aumento do investimento, eu passei a ter uma nova demanda agregada que acabou puxando um novo produto da economia, certo? Para que isso pudesse ocorrer, eu tive o quê? Tive uma queda da taxa de juros. A taxa de juros R1 passou a ser menor do que a taxa de juros R0, e aí significa o quê? Queda da taxa de juros. A variação da taxa de juros foi menor do que zero, caiu. E aí, a gente mostrou um pouco disso na aula passada, mas agora a gente está introduzindo moeda. O que a teoria keynesiana pode dizer a respeito da moeda? Basicamente, a gente tem aqui uma oferta de moeda
na maioria dos países, é o Banco Central que oferta a moeda. Então, o Banco Central oferta essa quantidade de moeda. E aí, as pessoas trabalham e, ao trabalhar, elas vão para casa com determinada quantidade de dinheiro. Essa renda que elas têm, elas pensam, como eu vou? Como será que eu vou utilizar essa renda? Eu posso reservar uma parte dessa renda para utilizar na forma de moeda, ou eu posso pegar essa renda e comprar bens. E aí a renda fica alocada, imobilizada em determinados bens. Quando a gente tem essa igualdade entre demanda por moeda e oferta de moeda, a gente encontra o equilíbrio na taxa de juros. Essa é a taxa de juros de equilíbrio, R0. Por quê? Porque essa oferta de moeda se combina com essa demanda por moeda, a gente tem essa taxa de juros de equilíbrio. Aqui, ó, demanda por moeda igual a oferta de moeda. A gente tem, então, um equilíbrio na taxa de juros. E aí o Keynes pensa o seguinte, o que é que eu faço com a riqueza, WH? Eu posso alocar minha riqueza na forma de moeda, M, ou na forma de B. O que seria B? A gente chama B de títulos. O que seriam títulos? Existe uma diferença entre moeda e títulos. Títulos é alguma coisa que rende juros. Ou seja, títulos têm um retorno. Os títulos pagam juros, mas os títulos têm um problema que não tem liquidez. Esse não paga juros está aqui, ó, moeda, certo? Parece que ficou meio para cá, é para ficar aqui embaixo. O que é moeda? Moeda possui liquidez, mas aqui, corta isso, não paga juros, certo? Moeda possui liquidez, mas não paga juros. Títulos pagam juros, mas não possuem liquidez, certo? É um pouco bagunçado aqui, vou ver se eu corto antes de mandar para vocês, certo? Então, o que são títulos? É alguma coisa que você compra que lhe rende juros. Qual é o grande problema dos títulos? Se você quiser, de uma hora para outra, trocar aqueles títulos por alguma coisa, você não pode. Por quê? Porque títulos não possuem liquidez. O que é liquidez? Liquidez é a capacidade de transformar alguma coisa, como riqueza, em bens e serviços. Ou seja, é o que a moeda faz. Né? O que é que a moeda faz? Eu tenho uma renda, e aí, se eu tenho essa renda na forma de moeda, a qualquer momento eu posso comprar o que eu quiser. Né? Por quê? Porque moeda possui liquidez. O que é possuir liquidez? Liquidez significa poder transformar essa moeda em qualquer bem ou serviço que eu quiser comprar. Já os títulos não possuem liquidez. Por quê? O que acontece se eu compro um título, que é, por exemplo, um título da dívida pública que vai vencer em 2023. Eu estou com esse papel, o que é que eu faço? Tenho que esperar até 2023 para transformar isso em moeda. E quando eu transformar em moeda, eu vou ter liquidez. Antes disso, eu não tenho liquidez. Não posso transformar esse título, não posso ir no restaurante, ir no supermercado, com esses títulos na mão, para comprar coisas. Eventualmente, eu posso usar esses títulos e vender antes de chegar a 2023? Posso. Mas, possivelmente, eu vou perder esses juros aqui. Vai ver que o título que eu comprei por R$80 hoje, quando eu vender em 2023, vai valer R$100. Se eu precisar de dinheiro hoje, talvez eu tenha que vender esse título por R$75, por R$80, por R$85, por R$83, por R$78, assim. Talvez eu perca dinheiro, o meu investimento talvez renda alguns juros, mas muito pequeno, ou até juros negativos, né? Posso perder dinheiro. Então, o que acontece é que, quando eu investo em títulos, ele tem um retorno. Qual é o retorno? É a taxa de juros. Quando eu tenho moeda, qual é o retorno? Zero, né? Moeda não tem retorno. Moeda pode ter retorno positivo, ou seja, ganho de capital. Pode, se eu tiver deflação. Mas se eu tiver inflação,
Guardar moeda no bolso me garante uma perda de capital, perda de poder de compra. Né? Então, o retorno do título é taxa de juros, que ele vai remunerar, o retorno da moeda é zero, ou pode ser até mesmo negativo, quando a moeda sofre inflação. Em momentos muito raros, a moeda pode sofrer deflação e aí reter moeda significa retorno positivo. Né? Então, basicamente, o que eles pensou? Para que as pessoas querem moeda? E aí ele pensou em 3 motivos. Primeiro, as pessoas querem moeda para fazer transações. Né? Quando a gente tinha uma economia de escambo, as pessoas trocavam coisas por coisas. Eu produzia alimentos, trocava os meus alimentos que eu produzia por alguém que costurava roupas. Então, se eu quisesse ter roupas, eu tinha que produzir alimentos para ter acesso a roupas. E trocava, a troca era direta. Agora, se eu sou um agricultor e produzo alimentos, eu não troco mais alimentos por roupas, eu troco alimentos por moeda. E aí as pessoas usam essa moeda para fazer transações. As trocas agora são indiretas. Uma economia de escambo é uma economia de trocas diretas. Uma economia de moeda é uma economia de trocas indiretas. E essa é a principal razão pela qual as pessoas querem moeda, para fazer transações. Mas não é a única. Há outras razões. Aqui a gente tem moeda por precaução. O que acontece? Eu estou trabalhando, eu tenho saúde, eu tenho força, então eu estou ganhando dinheiro. Quando eu for velho, talvez não vá ter mais saúde, não vá ter mais força, então talvez seja inteligente eu não gastar tudo que eu ganho hoje. Eu me precaver para quando eu for velho ou eventualmente tiver algum acidente, alguma doença, eu ter algum dinheiro para me sustentar quando eu não puder trabalhar. Isso é demanda por moeda por precaução. Então eu demando por moeda, guardo essa moeda por uma questão de precaução, me precaver com o futuro. Outro motivo, que aí você pode dizer, não, precaução também está dentro desse terceiro motivo, que é a especulação. O que é especular? Imaginar o que vai acontecer no futuro. Né? O que vai acontecer no futuro? O Brasil vai voltar a ter uma inflação como na década de 80 e 90? Ou será que a inflação vai ser zero? Dependendo de quanto eu acho que vai ser a inflação nesse ano, no ano que vem, nos anos seguintes, eu posso pensar, é melhor manter moeda no bolso ou é melhor pegar essa moeda e investir em alguma coisa que vai me proteger da inflação, se eu acho que a inflação vai subir? Então, comprar coisas que vão valer muito porque a inflação vai cair. Então, o que é especular? O motivo de precaução está um pouco dentro da especulação. Quando a gente tem uma precaução, a gente está pensando no futuro. Mesma coisa quando a gente está especulando. Estamos pensando no futuro. Né? Então, aqui a gente pode dividir a nossa riqueza em 2 formas. Primeiro, títulos. Segundo, moeda. Né? Títulos ou moeda. O que a gente vai fazer? Dividir a nossa riqueza em títulos, uma parte em títulos, outra parte em moeda. Só que a parte que eu divido em moeda, eu posso ter 2 tipos de razão para reter moeda no bolso. Um é para transação, o outro é para especulação. Ou seja, já estou usando precaução dentro de especulação, certo? O motivo de precaução está dentro do motivo de especulação, porque os dois dizem respeito a o que pensar do futuro. Se eu puser o B para o lado esquerdo, então, o que é aquilo que eu vou investir em títulos? É aquilo da minha riqueza que não foi investido em moeda. Né? E aí o Keynes tinha essa teoria, que era a teoria da preferência por liquidez. Ele dizia o seguinte, as pessoas raramente investem em títulos, só investem em títulos quando a situação está muito segura e elas conseguem ter um horizonte de previsibilidade com muita segurança a respeito do futuro. Estando ausente essa segurança muito grande, as pessoas vão ter uma preferência muito forte por moeda, a chamada preferência por liquidez. Então, ele diz o seguinte, o que a taxa de juros vai me dizer? A taxa de juros vai me dizer o seguinte,
Daqui até esse momento, eu vou ter uma taxa de juros que vai fazer com que as pessoas vão ter uma parte dos seus recursos investidos em títulos, outra parte em moeda. Mas no momento que a taxa de juros cair, eu vou chegar no momento que o que a gente chamou de taxa de juros crítica, que é RCI, que aí a pessoa vai tirar toda a alocação de recursos de títulos e vai alocar toda a sua riqueza na forma de moeda, né? Ou seja, nesse momento, a alocação em títulos vai a zero e a pessoa vai alocar tudo em moeda. Então, com isso, ele, sem essa descontinuidade, ele pensou o seguinte, olha, a pessoa vai ter uma tendência de alocar os recursos, ou seja, a demanda por moeda vai ser dessa forma. A gente viu aqui em cima, né? A demanda por moeda negativamente inclinada, como qualquer curva de demanda, né? É como se a gente considerasse o R um preço, que é o preço de ter acesso à moeda, e o que acontece quando o preço tende a zero? Quando o preço tende a zero, o que é que o consumidor faz? Ele aumenta o seu consumo. Quando o preço tende ao contrário, se afasta de zero, o que acontece? O consumidor faz o contrário, né? Diminui o seu consumo. Então, quem desvia a demanda por moeda como a demanda por qualquer bem. A diferença é que o preço da moeda é o quê? Taxa de juros. Certo? Então, a ideia é que a demanda por moeda ela é negativamente inclinada. Aqui a taxa de juros é o preço da moeda e aqui a quantidade de moeda que o indivíduo vai demandar. E aí Keynes via essa questão psicológica muito forte, né? O que é que as pessoas querem? As pessoas querem moeda. Vai chegar um momento que a demanda para moeda vai ser tão grande que as pessoas vão abandonar completamente. Vai chegar um momento, ó, e aqui a demanda para moeda vai ser horizontal. O que é que isso significa? Se a gente puser aqui uma determinada taxa de juros, vai ser no ponto onde essa taxa de juros aqui vai ser uma taxa de juros tal que ele chamou de o quê? Taxa de juros RC, né? RCI. O que é essa RCI? É uma taxa de juros crítica, ou seja, essa taxa de juros crítica, qualquer coisa igual ou abaixo, as pessoas vão abandonar qualquer tipo de título e vão querer só moeda. Por quê? Porque as pessoas vão entrar na chamada armadilha da liquidez, que é quando essa curva aqui se torna horizontal, né? Nesse ponto, a curva se tornou horizontal e aí esse nível de taxa de juros aqui, que a pessoa vai abandonar tudo e só querer. Nesse ponto, a pessoa vai abandonar tudo e essa curva, né, demanda por moeda, vai ser completamente horizontal, porque a pessoa só vai querer moeda, não vai querer nenhum título. Por quê? Que vai querer ter liquidez na sua mão o tempo todo, certo? É onde a taxa, onde a demanda por moeda fica completamente horizontal. Então, o Keynes vai construir uma função demanda por moeda que tem essa característica, né? O que é a demanda por moeda? Ela vai depender de quê? Vai depender de dois fatores, taxa de juros e renda. Como ela depende de taxa de juros e renda? Da seguinte forma. Primeiro, quando a minha renda for zero e quando a taxa de juros for zero, a demanda por moeda vai ser igual a E. Letra E. Mas, quando a taxa de juros continuar sendo zero, mas eu tiver uma renda, então, o que é que vai acontecer? Quanto maior for a minha renda, maior vai ser minha demanda por moeda. Por isso que esse sinal aqui é positivo. E o que é F? É a elasticidade da renda com relação à demanda por moeda. Ou seja, F é o número entre 0 e 1. O E sempre é maior do que zero, certo? E o F é um número entre 0 e 1. Mas aí, quando a taxa de juros não for zero, o que é que vai acontecer? O fato dessa demanda por moeda ser negativamente inclinada com relação à taxa de juros já demonstra que eu tenho esse sinal de negativo aqui, né?
Ou seja, a relação entre taxa de juros e demanda por moeda é negativa. Ou seja, quando a taxa de juros sobe, demanda por moeda cai. Quando a demanda por moeda sobe, é porque a taxa de juros está caindo. Certo? Ou seja, a relação entre essas duas variáveis é negativa. E o G, que multiplica o R? O G também, assim como o F, é uma elasticidade. Sendo uma elasticidade, é um número entre 0 e 1. Certo? Muito bem. Dito isso, como a gente vai ver a oferta de moeda? Eu tenho aqui uma oferta de moeda inicial, que o Banco Central disponibiliza, e aqui uma demanda por moeda. E aí, a demanda por moeda e a oferta de moeda me dão essa taxa de juros de equilíbrio. O que é que essa taxa de juros de equilíbrio está me dizendo? Está me dizendo que para esse nível de oferta de moeda e esse nível de demanda por moeda, o encontro entre oferta e demanda por moeda vai dizer o seguinte: para moeda sair de uma mão e ir para outra, quem pega esse dinheiro emprestado vai ter que pagar essa taxa de juros. Isso é o que equilibra oferta e demanda por moeda. Mas, de repente, o Banco Central pensa o seguinte: eu resolvo aumentar a oferta de moeda. O Banco Central pensa: eu vou aumentar a oferta de moeda. Pá! O que acontece quando o Banco Central resolve aumentar a oferta de moeda? Eu passo a ter uma nova oferta de moeda. O que é que o deslocamento dessa oferta de moeda para a direita me diz? Esse deslocamento da oferta de moeda para a direita vai encontrar a demanda por moeda em um outro ponto. Que ponto é esse? É um ponto onde eu tenho uma taxa de juros mais baixa. Né? Então, o que aconteceu aqui? O aumento por parte do Banco Central da oferta de moeda, de M0 para M1, vai provocar uma queda da taxa de juros, de R0 para R1. Então, o que aconteceu com a demanda por moeda? Nada. Fica no mesmo patamar. Por quê? Demanda por moeda depende da renda. A renda não aumentou, a renda permaneceu no mesmo local, a renda está parada aqui. Então, demanda por moeda continuou parada. O que foi que mudou? Só a oferta de moeda. O Banco Central ofertou mais moeda, ofertando mais moeda, o que foi que aconteceu? Houve esse deslocamento da oferta de moeda de M0, MS0 para MS1. E aí esse deslocamento diminuiu a taxa de juros e aumentou a oferta de moeda. Então, o que foi que nós tivemos? Nós tivemos um deslocamento da taxa de juros ao longo, em cima do ponto. Aqui talvez eu possa dizer que a gente tinha um ponto A. E aqui a gente deslocou para o ponto B. O que é o ponto B? O ponto B é um ponto que fica abaixo, taxa de juros mais baixa e moeda mais alta. Então, basicamente, o que a gente tem é isso. Como a demanda por moeda depende de renda e taxa de juros, a renda não se modificou, mas a taxa de juros caiu. E aí eu tenho uma igualdade de demanda com oferta num ponto onde a taxa de juros é mais baixa. Demanda por moeda tem esses três fatores. E, que seria a demanda por moeda autônoma, FY, que é a demanda por moeda que depende da renda da economia, e GR, que é a demanda por moeda que depende da taxa de juros. Aqui, qual foi o fator? O fator que se modificou foi a taxa de juros. Por quê? Porque a oferta de moeda aumentou. A oferta de moeda aumentou, a taxa de juros caiu. Certo? Qual a relação da moeda com a renda da economia? É positiva. Quanto mais alta for a renda, mais as pessoas vão demandar moeda. E qual a relação da demanda por moeda com a taxa de juros? É negativa. Quanto mais alta for a taxa de juros, menos as pessoas vão demandar moeda. O que aconteceu aqui? A taxa de juros caiu. Quando a taxa de juros cai, como essa relação é negativa, então mais moeda é o que as pessoas vão demandar. Certo? Muito bem.
Essa é a forma como Keynes descreveu a demanda por moeda e a oferta de moeda. Olha aqui, é uma reta vertical. O que é que significa essa oferta de moeda ser uma reta vertical? Significa que o Banco Central determina de forma exógena a moeda. Não há relação de taxa de juros com oferta de moeda. Né? Quando se desloca, essa relação de oferta com demanda influencia a taxa de juros, mas o Banco Central pode determinar o aumento da oferta de moeda exogenamente, independente de qual for o patamar da taxa de juros naquele momento. Muito bem. Dito isso, dito que a gente tem essa igualdade entre demanda e oferta de moeda, e a função demanda por moeda é desse jeito, a gente pode pensar quais são as consequências para o equilíbrio do mercado monetário. Quando a gente fala em equilíbrio do mercado monetário, a gente está falando de uma curva que a gente vai passar a falar o tempo todo agora, que é o quê? É a curva LM. L para liquidez, M para moeda, ou seja, a gente quer saber uma curva onde o mercado monetário está equilibrado. A gente chama essa curva de LM. Como é que a gente constrói essa curva? A gente tem três equações. Primeiro, a demanda por moeda e a oferta de moeda. Três, não, duas, né? Liquidez é só o que eu chamo, esse aqui, do que motiva as pessoas a demandarem moeda, é a liquidez. As pessoas desejam ter liquidez. Então, vamos imaginar que o Banco Central possui esse nível de oferta de moeda. O Banco Central está ofertando a moeda nesse nível, vou chamar aqui de MS, é a oferta de moeda por parte do Banco Central. E aí o que acontece? Eu tenho aqui, inicialmente, esse nível de demanda de moeda por parte da população. A população está demandando moeda nesse nível. E aí, demandando moeda nesse nível, está muito claro, né? Vou botar uma corzinha mais escurinha. Pronto. O que acontece? O que acontece é que a gente tem essa taxa de juros que vai equilibrar essa demanda por essa oferta de moeda. Certo? Essa demanda e essa oferta de moeda estão em equilíbrio no momento em que... Opa! No momento em que eu tenho aqui essa taxa de juros. Certo? Muito bem. Essa taxa de juros então ficou bem diferente. Pronto. 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 Essa taxa de juros aqui, R0, corresponde ao quê? Ao equilíbrio entre oferta e demanda por moeda quando o produto da economia é Y0. E aí, de repente, o que foi que aconteceu? Aqui houve algum tipo de modificação que mudou a demanda por moeda. A demanda por moeda que antes era essa aqui, passou a ser essa aqui. Ó. Eu tive uma variação na demanda por moeda. Então, antes o ponto de equilíbrio era o ponto A, agora o ponto de equilíbrio se modificou. Passou a ser o ponto B. Por quê? Porque quando a demanda por moeda se modificou, mas a oferta de moeda continuou no mesmo patamar, que foi o que aconteceu? O que aconteceu é que a oferta de moeda, MS, não mudou, mas a demanda por moeda mudou. Foi daqui para cá. Por que essa demanda por moeda mudou? Foi daqui para cá. Porque a renda aumentou. O que a renda, como é que a renda afeta? Aqui o sinal de positivo me diz que a renda afeta, que forma? Dessa forma aqui, né? Ou seja, quando a renda aumenta, a demanda por moeda aumenta. Então, a renda aumentou para cá, Y1, eu tenho uma nova demanda por moeda. Só que foi o que aconteceu com a oferta de moeda. Não se alterou. A oferta de moeda permaneceu no mesmo patamar. Então, nova demanda por moeda mais alta. Velha oferta de moeda, eu tenho o quê? Um aumento da taxa de juros. Certo? O que acontece se a renda aumenta ainda mais para esse patamar aqui?
Renda aumentou o preço patamar aqui. Renda aumentando o preço patamar, o que é que eu vou ter? Eu vou ter uma nova demanda por moeda. O que essa nova demanda por moeda está dizendo? Uma renda mais alta equivale a uma demanda maior por moeda. Essa demanda maior por moeda vai me gerar o quê? Uma taxa de juros maior. Por quê? Porque mesma oferta de moeda, mais demanda por moeda. Então, o preço da moeda está ficando mais caro, né? E agora tem muitas pessoas com desejo de consumir, porque elas têm uma renda maior, mas a quantidade de moeda para essas pessoas poderem consumir é a mesma, então, para que as pessoas tenham acesso à moeda, vai ficar mais caro. A taxa de juros está aumentando. O que é que significa esses pontos A, B e C? Significa que a oferta de moeda está igual, mas a demanda por moeda está aumentando, né? Saiu de Y0, foi para Y1 e agora Y2. O que é que significa isso? Com isso, a gente constrói a nossa chamada curva LM. O que é a nossa curva LM? Essa curva aqui, onde eu tenho o quê? Para esse patamar de taxa de juros, eu tenho um atrelado, via essa igualdade entre oferta e demanda por moeda no ponto A, eu tenho atrelado a isso o quê? A esse nível de taxa de juros, eu tenho atrelado a isso o quê? O nível de produto da economia. Então, a relação entre o produto da economia e essa taxa de juros, R0, é uma relação que me diz o quê? Uma relação que me diz que esse ponto A é o ponto que está em cima da minha curva LM, ou seja, é um par ordenado de nível de taxa de juros com nível de produto da economia. E o que acontece quando eu deixo o ponto A e passo para o ponto B? A minha taxa de juros deixou de ser R0, passou a ser R1. Então, o que é que essa taxa de juros R1 está me dizendo? Essa taxa de juros R1 também está atrelada a quê? A um novo patamar de renda. Né? Antes eu tinha um determinado patamar de renda, quando a taxa de juros subiu, isso está atrelado a um novo patamar de renda. Por quê? Antes eu tinha essa renda Y0, que estava associada com essa taxa de juros R0. Agora eu tenho essa renda Y1, e está associada a essa taxa de juros R1. Então, esse gráfico mostra isso. O ponto B também é em cima, assim como o ponto A, é em cima da minha curva LM. E por último, o que acontece quando a taxa de juros vai para R2? Isso está associado a um novo nível de renda, um novo nível de produto. Então, R2 vai estar associado a quê? A um novo nível de produto. R2 está mais escuro. Está associado a um novo nível de produto. Y2. O que é que está acontecendo com o ponto C? Também é em cima da curva LM. Então, a gente constrói a curva LM como todos esses pares ordenados que me dão o quê? Igualdade entre oferta de moeda e as diferentes demandas por moeda. Né? Aqui eu tive demandas por moeda diferentes, mas da mesma oferta de moeda. Eu poderia ter coisas... Outra coisa, né? Eu poderia ter o quê? Diferentes ofertas de moeda, aqui ou aqui, e a mesma demanda por moeda, né? Aqui, por exemplo, e aqui. O que é isso? Esse ponto A, esse ponto aqui e esse ponto aqui são o quê? São pontos onde eu tenho a mesma demanda por moeda, mas eu tenho 3 ofertas de moeda diferentes. Né? Essa oferta de moeda, essa oferta de moeda e essa oferta de moeda. Né? Então, eu poderia ter diferentes ofertas de moeda e uma mesma demanda por moeda. E isso ia dar uma igualdade que seria também pontos diferentes da LM. Então, é assim que a gente constrói a curva LM,
O que é a curva LN? A curva LN é feita de infinitos pontos onde a demanda por moeda se iguala à oferta por moeda. Então, são esses infinitos pontos de igualdade entre demanda e oferta de moeda que vão me dar a curva LN. Assim, a gente constrói essa curva LN e como é que eu encontro os pontos que satisfazem todos os pontos da curva LN quando eu tenho essa igualdade, né? Eu tenho que I mais G é igual a S mais T. A gente já viu isso na aula passada. O que seria o S? S é a poupança, é aquilo que sobra da renda das famílias depois que as famílias consomem e pagam impostos, né? A gente viu essa equação. A gente viu isso aqui. Isso é S. E o que é o I? O I é um investimento que é feito, uma parte do investimento é uma parte do investimento autônomo C e uma parte é um investimento que depende da taxa de juros, menos DR. O C é sempre maior do que zero e o D é sempre o número entre 0 e 1. Muito bem. Então, o que é que eu vou fazer aqui? O que é o I? I é igual a C menos DR. Então, onde tem I, eu substituo por C menos DR. Olha aqui. Isso é o I. Né? I é igual a C menos DR mais G, né? I mais G do lado esquerdo e do lado direito, S mais T. O que é o S? É isso aqui. Aqui é o S. Difícil, né? Esse aqui é o S e o T está aqui. Então, quando eu ponho, substituo I e o S. Por isso, a equação fica um pouco maior. Tudo que tem Y e T eu ponho do lado esquerdo. Tudo que não tem Y e T eu ponho do lado direito. Depois eu deixo do lado esquerdo só o que tem Y. Tudo mais vai para o lado direito. E aí, quando eu isolo Y, eu acho algo que a gente já tinha visto anteriormente, né? O que a gente já viu anteriormente? Essa equação aqui, né? O que é isso aqui? É o multiplicador dos gastos. E o que é isso? Gastos autônomos, né? Só que agora, antes, o que é que eu tinha feito? Eu tinha posto o I aqui desse lado. Agora eu tenho algo a mais, né? Que é o quê? Agora eu tornei o I um pouco mais sofisticado. Então, eu tenho também algo que multiplica o R. Multiplicador dos gastos autônomos, gasto autônomo e a parcela do R, que é a taxa de juros. O que eu sei dessa renda de equilíbrio? Eu sei que essa renda de equilíbrio, eu tenho o R aqui também, né? Ou seja, o R faz parte da igualdade da curva LN. Então, agora, eu sei que para eu achar a renda de equilíbrio, eu tenho não apenas o multiplicador e os gastos autônomos, mas também eu tenho a parcela da taxa de juros que vai influenciar essa renda de equilíbrio, certo? Pegando essa equação da igualdade da LM e pondo o R, GR para o lado esquerdo, tudo mais ficando do lado direito, eu posso pôr esse R aqui, equação da moeda só em função de R. Se eu quiser, posso pôr isso aqui, ó, aqui dentro, substituindo R, que aí a equação vai ficar mais completa. Vou fazer isso agora, daqui a pouco a gente vai fazer isso. Por enquanto, o que é que eu quero saber com essa equação isolando o R do lado esquerdo? Eu quero saber essa relação entre R e Y, que é o quê? Tem um pequeno erro, é mais, né? F. Na verdade, o erro não está aqui, o erro está aqui em cima. Aqui não é o mais, aqui é o menos, né? Aqui é menos. Ou não, vamos ver. Quando aqui veio para cá, e aqui veio para cá, ele veio para cá com mais, ficou mais. E aqui veio para cá com menos. Esse aqui que é o menos. Esse aqui é mais mesmo. Aí quando eu ponho para cá,
relação é mais. Então, o erro está aqui, certo? Essa relação aqui é mais. Mais F sobre G. A relação da inclinação da curva LM. Como é a relação da inclinação da curva LM? É positiva, né? Olha aqui. LM é positivamente inclinada. A relação entre Y e R é positiva. Portanto, o erro estava aqui. Ou seja, essa relação é positiva. F sobre G. É a inclinação da curva LM. Só que LM tem dois extremos. Que extremo é esse? O que acontece se eu vou para cá, nessa direção da curva LM? Se eu continuo, vai chegar um momento que a LM vai ficar o quê? Vertical. É um ponto extremo da curva LM. E o que acontece se eu continuo a curva LM na direção da origem? Opa, direção aqui. Vai chegar um momento que a LM vai ficar horizontal, né? Quando estiver indo na direção da origem, a LM fica horizontal. Quando estiver indo para renda da economia infinita, a LM vai ficar, ou melhor dizendo, taxa de juros infinita, a LM vai ficar vertical. O que é que isso significa? Significa que eu tenho dois casos extremos da LM. O primeiro caso extremo a gente chama de caso clássico, que é onde? É no momento onde a LM fica vertical. O que acontece quando a LM está vertical? É o chamado caso clássico. Significa o quê? Vai chegar um momento aqui que, por mais que eu queira aumentar a renda, o que acontece? Eu vou chegar no limite, ó. Vou chegar nesse limite aqui e a renda não vai subir acima disso. Eu vou chamar isso do ponto extremo da renda, né? A renda não vai subir acima disso. Por quê? Porque quando chegar nesse momento, a taxa de juros vai explodir e taxa de juros explodindo, a renda não consegue aumentar mais. Então, existe uma renda limite, de acordo com a curva LM, que é o momento em que a gente chama esse caso de caso clássico. O que é o caso clássico? É o caso onde a LM é vertical. E tem um outro caso, que é o chamado caso keynesiano. Falando ainda do caso clássico, significa o quê? Quando eu tenho a LM vertical, a demanda por moeda depende apenas do quê? Do nível de renda. Não depende mais do nível de taxa de juros. Como é que isso vai acontecer? Quando G for igual a zero. O que acontece quando G é igual a zero? E zerar isso aqui não é muito bom, né? Porque estou zerando um denominador. Mas se eu gerar isso aqui, ó, isso aqui é zero. 0 vezes R vai ser zero. Se qualquer coisa que multiplicar zero é zero, então esse termo aqui é zerado. A minha demanda por moeda vai ser função de quê? Vai ser função apenas de E mais FY. Ou seja, a demanda por moeda só depende da renda, não depende mais de taxa de juros. Ó. Depende apenas do nível de renda. Se G for igual a zero, a demanda por moeda só vai depender da renda, não vai depender de taxa de juros. Significa o quê? A renda vai ter um limite. Vai aumentar só até esse ponto, não vai conseguir passar desse ponto, por quê? A taxa de juros vai para infinito. Nesse ponto. E o outro caso, que é o caso keynesiano. O que está acontecendo no caso keynesiano? No caso keynesiano, eu vou atingir um nível de patamar de taxa de juros, onde a taxa de juros é tão baixa, mas tão baixa, mas tão baixa, que é quase zero, que a LM vai se tornar horizontal. O que acontece quando a LM se torna horizontal? O G aqui está tendendo para infinito. O que acontece se o G, ao invés de ir para zero, for para infinito? Se o G for para infinito, significa o quê? Mais baixa que seja a taxa de juros, o que acontece? Alguma coisa diferente de zero, multiplicando por infinito, dá o quê? Infinito. Então, o impacto sobre a demanda por moeda vai ser o quê? Vai ser um impacto muito forte. Por quê? Isso que está no sinal negativo tende a infinito. Ou seja, as pessoas vão
escolher só moeda, a curva de demanda vai ficar horizontal porque as pessoas vão querer liquidez. Vão abandonar todos os títulos, só vão querer liquidez. Nesse caso extremo, onde a LM é horizontal. São casos que a gente precisa saber, mas na maioria das vezes a LM está alguma coisa intermediária. Nem é horizontal como aqui, nem é vertical como aqui. É alguma coisa intermediária entre o vertical e o horizontal, ou seja, a maioria das vezes a LM está nessa faixa roxa. Nem é horizontal, aqui como esse azul, nem é vertical como esse outro azul. É quase sempre nessas faixas onde está o A, B e o C, na faixa roxa. Mas é importante saber as consequências desses dois casos extremos. Certo? Muito bem. Por que é importante saber? Vamos olhar aqui. Imaginemos que a curva de demanda por moeda tem essa formação. Né? Essa é a forma da demanda por moeda. E aí, de repente, de uma hora para outra, está nessa forma, a renda é zero e a taxa de juros vai ser aqui R0, certo? Taxa de juros R0, demanda por moeda com a oferta de moeda. A gente vai ter algo assim. Aqui a oferta de moeda, aqui a demanda por moeda em vermelho, e aí a gente vai ter uma taxa de juros R0. Muito bem. O que acontece? Se a renda sobe para Y1, o que acontece na renda Y1? Com a renda Y1, eu tenho um deslocamento da demanda por moeda. Né? O que é que esse deslocamento da demanda por moeda está me dizendo? A demanda por moeda está se deslocando daqui para cá. Um aumento da demanda por moeda, por quê? Porque a renda aumentou. A renda foi de Y0 para Y1. O que é que está acontecendo aqui, nessa parte? A taxa de juros subiu só um pouquinho. A taxa de juros subiu só de quê? De R0 para R1, só que o R1 é muito próximo de R0. Né? O que é o R1? O R1 é só um pouquinho acima de R0. O M não se modificou, porque a oferta de moeda não está se modificando, né? MS. O que se modificou? MD. Por quê? Porque a renda subiu de Y0 para Y1. A renda subiu de Y0 para Y1, e aí houve esse deslocamento da taxa de juros, mas a oferta de moeda não se modificou. O que está acontecendo? Quando a gente vai para a curva LM, o que a gente vê? Eu estou numa parte da curva LM que não é exatamente um LM. Está difícil aqui. Não é exatamente um LM horizontal, mas é quase horizontal, né? Ela é quase horizontal, essa LM, né? Olha aqui. O que acontece com esses patamares de renda? R0 e R1. Em R0, eu tinha associado o quê? Em R0, eu tinha associado um produto Y0. E em R1? Em R1, eu tinha associado um produto Y1. Olha como R0 é próximo de R1. E olha como Y0 é próximo de Y1. Então, quando a curva LM está quase horizontal, o que é que eu tenho aqui em termos de diferença? Houve um pequeno aumento da taxa de juros gera
um aumento relativamente grande de produto, né? Agora vamos imaginar que a demanda por moeda não fosse aqui, nessa parte, onde corta a oferta de moeda, onde a demanda por moeda é quase horizontal. Vamos imaginar que a demanda por moeda fosse aqui, ó. Aqui eu tenho o quê? Minha demanda por moeda está quase vertical, né? Minha demanda por moeda aqui está quase vertical. E aí o que acontece com essa demanda por moeda quase vertical? Aqui eu vou ter essa taxa de juros, R2, e está associada a essa demanda por moeda quase vertical, né? E aí, de repente, há um aumento na renda. O que é que esse aumento da renda está fazendo? Antes eu tinha uma renda Y2, a renda aumentou para Y3. Y2 para Y3. Foi o que aconteceu? A taxa de juros foi de R2 para R3. Muito bem. O que foi que aconteceu? Agora a taxa de juros aumentou bastante, né? R3 está bem aqui, taxa de juros bem alta, que está associado ao produto Y3, também é bem alto. A renda da economia bem significativa, né? E R2? R2 já também é uma taxa de juros relativamente alta, está associado a quê? A uma renda da economia também relativamente alta. O que está acontecendo aqui? Aqui eu tenho um aumento bem significativo da taxa de juros associado a um aumento quase igual, né? Esses dois são praticamente a mesma coisa, né? Não são iguais, são quase iguais. Mas a diferença em taxa de juros aqui, ó, a taxa de juros aumentou muito aqui e aqui aumentou muito pouco, quase nada. Aqui o produto aumentou mais do que a taxa de juros, aqui o produto aumentou menos do que a variação da taxa de juros, né? Ou seja, a variação do produto aqui foi relativamente menor. Aqui, ó, variação do produto é relativamente menor que a variação da taxa de juros. Já aqui, é o contrário, né? Aqui a variação da taxa de juros, ou seja, deixa eu botar 1 aqui, né? De 0 para 1, menor do que a variação de taxa de juros de 0 para 1. Já a variação do produto de 2 para 3, menor, o que eu deveria ter escrito maior, né? Então, aqui o produto variou mais do que a taxa de juros, aqui o produto variou menos do que a taxa de juros. Ou seja, por quê? Porque nessa parte que corresponde a isso aqui, o que a gente está tendo? A curva de demanda por moeda é quase vertical. E nessa parte aqui? Essa parte aqui corresponde a quê? Corresponde a isso aqui, ó. O que está acontecendo aqui? Se você for olhar, aqui a demanda por moeda é quase horizontal. Então, ela pega a LM onde a LM é quase horizontal. Aqui, a LM está se aproximando da fase onde a LM é quase vertical, né? Então, os efeitos acabam sendo diferentes. Por isso que esses casos extremos, onde é que está a LM? Ela é horizontal ou ela é vertical? Ela é quase horizontal, como aqui, ou ela é quase vertical, como aqui, né? Então, aonde as variações estão ocorrendo são importantes. Por isso que é importante a gente saber esses casos extremos, né? E a LM em si, quais são os fatores que deslocam a curva LM? Depois, taxa de juros isolado, a gente viu o quê? Primeiro,
MS sobre G, melhor, menos MS sobre G, mais E sobre G, é o intersecto da LM, ou seja, é onde a LM corta aqui, esse ponto aqui, ó. É o intersecto onde a LM corta o eixo vertical, esse ponto aqui, né? Que é onde a LM tende a ficar horizontal, né? Onde ele corta o eixo vertical. E o que é o F sobre G? A gente já falou aqui em cima, né? O que é o F sobre G? A inclinação da LM. A inclinação da LM é mais F sobre G. Então, inclinação da LM mais F sobre G, intercepto menos MS sobre G, mais E sobre G. Né? E a relação da oferta de moeda com a taxa de juros, menos 1 sobre G. Como é que a gente vê isso? Aqui, ó, menos 1 sobre G. Põe R para lá, fica menos 1 sobre G. Tá? Muito bem. O que acontece quando a oferta de moeda modifica-se? Como é que uma mudança na oferta de moeda vai afetar a LM? Vamos ver. Primeiro, tenho essa oferta de moeda e tenho essa demanda por moeda. Essa oferta de moeda, essa demanda por moeda vão me dar o quê? Vão me dar esse nível de taxa de juros de equilíbrio. Tá? Muito bem. Mas, de repente, o que acontece na economia? O Banco Central resolve aumentar a oferta de moeda. O Banco Central resolvendo aumentar a oferta de moeda, isso vai gerar o quê? Uma nova oferta de moeda. E essa nova oferta de moeda vai interagir com a velha demanda por moeda. O que é que modifica a demanda por moeda? Variações na renda. A renda variou? Não. Então, a demanda por moeda permanece igual. O que vai acontecer? A interação dessa nova oferta de moeda com a velha demanda por moeda vai nos dar o quê? Vai nos dar um novo nível de taxa de juros. Então, a taxa de juros caiu, a oferta de moeda subiu. Isso significa o quê? Eu tenho aqui essa taxa de juros anterior, essa aqui. Deixa eu ver, acho que é essa aqui. Essa taxa de juros anterior estava nesse patamar. Ela estava associada aqui. A curva LM era essa curva aqui, ó. A curva LM era aqui, onde a taxa de juros anterior estava associada a essa renda da economia, Y0. Né? O que acontece quando o Banco Central aumentou a oferta de moeda? Aumentando a oferta de moeda, o que aconteceria se a taxa de juros tivesse permanecido no mesmo patamar? Eu teria uma oferta de moeda que estaria maior do que a demanda por moeda. Né? A taxa de juros no mesmo patamar significa o quê? Aumento da oferta de moeda. Opa. Isso aqui não é tão fácil. Muito bem. Acho que já deu para entender, né? Aumento da oferta de moeda. O que acontece? Eu tenho um deslocamento da curva LM. A curva LM se deslocou para onde? Se deslocou para direita. Opa. Se deslocando para a direita, o que vai acontecer? Se a taxa de juros estiver no mesmo patamar, eu vou ter um produto maior da economia. Né? Mesma taxa de juros, eu vou do ponto A para o ponto C, onde o produto da economia é maior, Y1. Entretanto, o que foi que aconteceu?
Se esse produto for maior, essa quantidade maior de moeda, associada à mesma taxa de juros, vai me dar o quê? Um desequilíbrio. Aqui, eu vou ter nesse patamar essa quantidade de oferta de moeda M1 e qual vai ser a quantidade de demanda por moeda com a taxa de juros R0, vai ser M0. Então, eu vou ter uma desigualdade, onde MS vai ser maior do que MD. O que é que eu faço para conseguir voltar a ter essa igualdade, MS igual a MD? Aqui eu tenho um MS maior do que MD. Onde é que eu tenho essa igualdade? Aqui nesse ponto. Por isso que a taxa de juros vai ter que cair. A taxa de juros vai ter que cair de R0 para R1. E se eu tenho uma taxa de juros que cai de R0 para R1, minha R1 vai ter que ser aqui. O que está acontecendo nesse ponto, que é o ponto B? O produto não se modifica, continua em Y0 nesse ponto, mas ocorreu o quê? Nesse ponto, que foi o que ocorreu, eu não vou do ponto A para o ponto C, vou do ponto A para o ponto B. Né? Saio do ponto A, vou para o ponto B, e o ponto B é o meu novo ponto de equilíbrio. Mesmo produto da economia, mas uma taxa de juros mais baixa. O que acontece se eu tivesse ficado em cima da curva LM? Para a taxa de juros cair, eu teria que ter um produto menor. Se a taxa de juros tivesse subido, eu teria isso associado a um produto maior. Aqui o produto permaneceu igual. O produto permaneceu igual, então a LM teve que se deslocar para a direita e para baixo. O que fez com que, produto igual, eu tenha uma nova curva LM. Certo? Então, o meu novo equilíbrio da economia se deu com uma nova curva LM, que se deslocou para a direita e para baixo. E o que acontece se a mudança tivesse sido não na oferta, mas sim na demanda por moeda? Aqui eu tenho uma oferta de moeda que permanece estável, a oferta de moeda não se modifica. E aqui eu tenho o quê? Tenho uma demanda por moeda inicial. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo aqui é que a demanda por moeda, ela é essa demanda por moeda que depende dessa renda. O que aconteceu com a renda? Nada. Nossa, não aconteceu nada. O que houve? Uma mudança na demanda por moeda se a renda não mudou. Vamos tentar descobrir. Primeiro, a gente tem essa demanda e essa oferta de moeda que dá essa taxa de juros. Esse é o ponto de equilíbrio. Nessa taxa de juros eu tenho igualdade entre demanda, oferta e moeda. O que foi que aconteceu que fez com que as pessoas aumentassem a demanda por moeda? A renda não mudou. Deve ter tido alguma mudança nessa sociedade para as pessoas quererem mais moeda. O que foi? Será que tem uma festa? Será que há uma grande comemoração? Será que as pessoas estão se sentindo mais ricas, apesar da riqueza não ter se modificado? Será que os preços caíram? Alguma coisa ocorreu que não foi aumento de renda para as pessoas demandarem mais moeda. E aí, se a quantidade de oferta de moeda não variou, mas a demanda de moeda está maior, significa o quê? Significa que a taxa de juros tem que subir para provocar essa igualdade. Antes eu tinha essa igualdade, a oferta era igual à demanda, agora eu tenho uma nova igualdade. A oferta vai ser igual à demanda num patamar mais elevado. Né? Então, a um R0, eu tinha associado o quê? Um Y0. Como é que a gente vê isso? A gente vê isso aqui, na curva LM.
que a gente está vendo aqui na curva LM? Está vendo que no ponto A, associado a uma taxa de juros R0, o que a gente tem? A gente tem a renda Y0, certo? Foi o que aconteceu. A renda não se modificou, a renda permaneceu no mesmo patamar. Então, ela não mudou, continua Y0, só que agora a taxa de juros está maior. O que acontece com a taxa de juros maior? O que acontece com a taxa de juros maior, mas a renda no mesmo patamar? Eu saí do ponto A e fui para o ponto B. O que representa o ponto B? O B está representando uma nova curva LM. Aconteceu alguma coisa que fez com que a curva LM se deslocasse. O que foi que gerou esse deslocamento na curva LM? Será que fez esse deslocamento na curva LM? Antes eu tinha esse mesmo patamar de renda em equilíbrio no ponto A. Agora, por que será que eu não fui do ponto A para o ponto C? O que aconteceria no ponto C? No ponto C eu estou em cima da nova curva LM, né? Maravilha. Só que no ponto C, o que está acontecendo? O produto tem que ser menor, né? O produto da economia tem que ser menor e a taxa de juros tem que ser igual. Ou seja, no ponto C, o que acontece? Taxa de juros igual e produto menor. Taxa de juros igual e produto menor. Isso aqui, será que está associado a um produto menor? Está associado a uma quantidade maior de moeda, né? Só que o que aconteceria nesse ponto? Deveria ter havido um deslocamento da oferta de moeda para cá. Esse ponto é um ponto de equilíbrio entre a minha nova oferta de moeda, MS, e minha nova demanda por moeda. Não houve esse deslocamento. Então, o que aconteceu? O que há é que a minha nova demanda por moeda, que veio para cá, aqui, está associado a uma mesma oferta de moeda. Então, para isso ocorrer, a taxa de juros tem que subir. Por isso que a taxa de juros subiu para cá, e para a taxa de juros subir, e eu ter um mesmo produto da economia, eu tenho que deslocar do ponto A para o ponto B. Ponto A para o ponto B, né? Então, esse deslocamento do ponto A para o ponto B se dá verticalmente, né? Aqui, aqui, deslocamento vertical, ponto A para o ponto B. Para que esse deslocamento atinja um novo equilíbrio, eu tenho que ter o quê? Uma nova taxa de juros. Então, é interessante. Se eu tivesse tido um deslocamento da renda, Y0 para Y1, Y1 sendo aqui, isso significa o quê? Significa que eu estaria me deslocando do ponto A para um ponto que eu vou chamar aqui de D de dado. Esse ponto D seria um ponto em cima da antiga LM. Eu não precisaria estar mudando, deslocando a LM de um lado para o outro, caso a renda tivesse crescido. Mas esse deslocamento da LM foi muito estranho. Por quê? Porque aqui a demanda por moeda é uma nova demanda por moeda, só que não foi provocada pelo aumento da renda. As pessoas simplesmente passaram de uma hora para outra a demandar mais moeda, sem que a renda tenha subido. Então, isso significa, então, que a curva LM teve que se deslocar para cima e para a esquerda. Então, ponto D não ocorreu, porque o produto não aumentou, o produto permaneceu igual. Ocorreu só um aumento da taxa de juros. De uma hora para outra, as pessoas quiseram mais moeda
mesmo que a renda não tenha aumentado. Então, de uma hora para outra, o preço da moeda ficou mais caro. Muito bem. Esse é o sistema monetário do Keynes. E agora a gente precisa juntar o sistema monetário com o sistema de bens e serviços. O equilíbrio do mercado de bens e serviços a gente chama de curva IS. O que é a curva IS? A curva IS é aquela velha curva de produto igual à demanda agregada que a gente já conhece, né? Ou seja, se a gente põe dos dois lados, a demanda C mais G, do outro lado o produto, C mais S mais T, C corta com C, fica o quê? I mais G igual a S mais T. Caso G seja igual a T, não é mais, é igual, então tem um orçamento equilibrado. Significa que o I vai ter que ser igual a S. Com isso, a gente tem inicialmente a nossa curva, que é a curva de investimento da economia. Está um pouco mais escuro, porque o fundo está claro. Curva de investimento. E aí, aqui a gente tem a curva de poupança. E o que a gente faz? A curva de demanda para o investimento me mostra o quê? Me mostra basicamente o seguinte: associado a um determinado nível de taxa de juros R0, eu tenho um determinado nível de investimento Y0. Aí eu tenho um ponto dessa curva de investimento. O que acontece se a minha taxa de juros subir para R1? Eu vou ter associado à taxa de juros R1 um nível de investimento Y1. E o que acontece se a taxa de juros continuar subindo? Eu vou ter associado a uma taxa de juros R2 nível de investimento Y2. O que a minha reta de investimento está me mostrando? O investimento é negativamente inclinado. Então, para cada vez que a taxa de juros sobe, a gente tem investimento caindo. Né? Isso é o que acontece com a função investimento. Quando a gente pega aqui a função poupança, a gente vê uma coisa um pouco diferente. Né? A igualdade entre poupança e investimento está associada a um determinado nível de produto da economia. A poupança é uma função crescente da renda, ou seja, quanto maior for a renda, maior vai ser a poupança. Então, se eu tiver uma renda maior, o que eu vou ter? Eu vou ter uma igualdade entre poupança e investimento maior. E se a renda crescer ainda mais, na direção de Y0, o que eu vou ter? Eu vou ter uma igualdade entre poupança e investimento mais alta, portanto, eu vou ter uma renda mais alta. Muito bem. Esses pontos aqui da função da demanda para o investimento equivalem a esses pontos de equilíbrio aqui da função poupança. E é com isso que a gente constrói a nossa chamada curva IS. O que é a curva IS? A curva IS é uma curva onde a gente tem o quê? A gente tem associado a cada taxa de juros um produto da economia. Só que as características do I e do S fazem com que essa associação seja interessante, né? A gente tem o quê? Um produto maior, Y0, está associado a
uma taxa de juros menor a R0. Por quê? Por uma questão muito simples. O que acontece aqui em R0? R0 está associado a um investimento maior, Y0. Quanto maior o investimento, maior vai ser o produto. Então, como o investimento e produto vão na mesma direção, isso significa o quê? Investimento e taxa de juros vão em direções diferentes, portanto, taxa de juros e produto também vão em direções diferentes. Essa curva IS é, portanto, negativamente inclinada a relação entre produto e taxa de juros. E aí, com isso, se a taxa de juros subir para R1, o que é que eu vou ter associado a isso? Se a taxa de juros subir para R1, eu vou ter associado a isso uma queda do produto para Y1. Se a taxa de juros subir ainda mais para R2, eu vou ter associado a isso o quê? Uma queda ainda mais do produto para Y2. Né? Então, a taxa de juros sobe para R2, o produto cai para Y2. A taxa de juros sobe para R1, o produto cai para Y1. E aí a gente tem isso aí que me dá esses 3 pontos da curva IS, que são o quê? São 3 pares ordenados de taxa de juros e produto. Certo? Cada ponto em cima da curva IS é um par ordenado diferente que associa taxa de juros a produto de equilíbrio. Como é que a gente constrói a IS? Demanda é igual a produto Y, o que é a demanda C mais I mais G. Se eu derivar o consumo, eu digo que o consumo é o quê? O consumo é A, que é o consumo autônomo, mais B, que é a propensão marginal a consumir, que multiplica a renda disponível. O que é a renda disponível? É a renda menos o pagamento de impostos. E o que é o I? O I vai ser igual a C, minúsculo, que é investimento autônomo, menos DR. D, propensão marginal a investir, e R, taxa de juros. O G, eu permaneço, deixo exógeno. Depois a gente aprofunda o G. Quando eu tenho isso aqui, tudo que foi Y, eu tento passar para o lado esquerdo. Tudo que não foi Y, como B, por exemplo, eu vou deixar do lado direito. Aí, finalmente, eu tenho essa equação. Y vai ser igual a mais C sobre 1 menos B, menos B sobre 1 menos B, que multiplica T, menos D de dado sobre 1 menos B, que multiplica R, e mais 1 sobre 1 menos B, que multiplica G. Essa é a minha equação de equilíbrio da curva IS. E aí? O que eu vou ver? A relação entre Y e R. Y está aqui e R está aqui. Então, essa relação é o quê? Menos D sobre 1 menos B. A relação entre Y e T, a gente já viu anteriormente, né? Menos B sobre 1 menos B. E a relação entre Y e G é o quê? Mais 1 sobre 1 menos B. O que a gente tem? Essa é a inclinação da curva IS, por quê? Porque a curva IS lida Y com R. Então, a relação de Y com R é menos D de dado sobre 1 menos B. Essa é a inclinação da curva IS. O D é um número entre 0 e 1 e o B de bola também é um número entre 0 e 1. O que acontece quando a gente vê os deslocamentos da curva IS? Acabar a aula de hoje aqui. Porque acho que já ficou muita informação, um vale muito grande de dados, e aí a gente pode acabar aqui vendo que essa é a inclinação da curva IS, e quando chegar na próxima aula, a gente continua a partir daqui. A gente está na página 6.
A gente continua a partir da página 6, porque senão o volume de informação é muito grande e aí a gente acaba se perdendo, certo? Então, hoje acho que a gente já pode acabar nossa aula por aqui. E quando chegar na próxima aula, a gente continua a partir da página 6. É isso então, a aula de hoje. Nós ficamos por aqui. Espero que vocês, ao serem bombardeados com essa quantidade tão grande de informações, sejam corajosos, enfrentem toda essa teoria. Na próxima aula a gente continua. Um abraço.